Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo e eu sou professor de Sociologia. E antes de ver a aula de hoje, a gente vai dar uma recapitulada no conteúdo. Nas aulas anteriores, a gente estudou o Saint-Simon. O principal que a gente pode falar dele é que o clero e a nobreza exploravam os camponeses, segundo a ideia do Saint-Simon. Na aula seguinte, a gente estudou o Comte. Entre outros elementos, ele criou o positivismo e também é importante citar que, segundo ele, a ordem leva ao progresso. Durkheim. Esse cara aí, ele analisa a sociedade através do fato social, que é geral, exterior e coercitivo para todos. Daí, na outra aula, a gente estudou Weber, que, com o individualismo e com o liberalismo, conseguem promover o indivíduo dentro das classes sociais. E hoje chegou o dia de estudar um sociólogo chamado Karl Marx. Ele ficou conhecido por difundir uma sociologia crítica. Marx contrariou o positivismo de Augusto Comte e de Durkheim e contrariou também o liberalismo de Max Weber. Ah, mas contrariou todo mundo. Em relação a Saint-Simon, Marx chamou ele de utópico. Seu utópico! Para quem não se lembra o que é utopia, é um sonho, uma ilusão, uma fantasia, algo que só ocorre na teoria. Para Karl Marx, a sociedade passa por muitas relações, sociais, políticas e econômicas. Quando as pessoas percebem a realidade em volta delas, iniciam uma reflexão e vão ter a oportunidade de pensar diferente das pessoas que não perceberam essa realidade ainda. Bom, você se lembra do S e do O na sociologia, né? O S é o sujeito e o O é o objeto. O sujeito, ele vai ser o indivíduo na sociedade e o objeto vai ser o mundo em que esse indivíduo vive. Então, para o Durkheim, é o mundo que determina para o indivíduo como é que ele tem que se portar. Para o Weber, o indivíduo consegue determinar para o mundo como é que tem que se portar. Mas para Karl Marx vai ser um pouquinho diferente. O indivíduo, ao transformar o mundo, esse mundo transformado, transforma o indivíduo também. Mas por que o Marx tem duas flechinhas? As pessoas que perceberam a realidade vão querer mudar o mundo, pois foi esse mundo que mudou elas. Numa de suas citações mais famosas, Marx disse que não basta perceber e interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Essa necessidade criou pensamentos comprometidos com um mundo onde a sociedade se transforma e muda assim as condições sociais. Para Marx, a sociedade está em transformação. E qual é o combustível dessa transformação? A luta entre burguesia e proletariado. O conflito dessas duas classes sociais é que transforma a sociedade. Lembrando que a sociedade é formada por diferentes classes sociais. E não importa qual classe social você pertence. Se é a alta, a classe média ou a classe baixa. Em ambas as classes tem quem concorde e quem discorde de Marx. Nós vamos ver então o legado que Karl Marx deixou para nós. É impossível atualmente não entrar em assuntos importantes como economia, ou então como trabalho, ou então como relações sociais, e não debater a obra de Karl Marx. Por exemplo, se a gente colocar numa balança aspectos importantes da vida de hoje, tipo salário e mão de obra, e colocar essa troca na visão de Karl Marx, a gente vai ver que o salário e a mão de obra não estão em equilíbrio. É uma troca injusta, a venda da mão de obra e o recebimento do salário. Esse é um dos assuntos que faz algumas pessoas gostarem ou não de Karl Marx. Enfim, tem muita coisa ainda para ser discutida sobre Karl Marx, mas hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.